Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui que tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, e hoje é um dia especial, porque é um dia de resolução de questão, é um dia, de revisão. Olha o que é que essa questão da ecologia está trazendo, presta atenção. Maria é vegetariana e um dos seus vegetais prediletos é o brócolis. Seu irmão João não tem os mesmos hábitos alimentares, apesar de comer vegetais. Ele também não abre mão de comer carnes. Seu prato predileto é o peixe surubim, que, por sua vez, alimenta-se de pequenos peixes que comem o fitoplâncton. Veja, que por sua vez alimenta-se de pequenos peixes que comem o fitoplâncton. É correto afirmar que Maria e João podem desempenhar na cadeia alimentar descrita os papéis de... Galera, é o seguinte, primeiro, você tem que lembrar que quando a gente trabalha com cadeia alimentar, a cadeia alimentar ela também pode ser chamada de cadeia trófica. Você vai ter que lembrar que cadeia alimentar ou cadeia trófica é uma sequência linear em que um ser vivo serve de alimento para outro. Veja, um ser vivo serve de alimento para outro. E na cadeia alimentar, a gente vai encontrar praticamente três participantes. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles seres autótrofos, eles produzem a sua matéria orgânica, produzem a sua substância orgânica, produzem a sua comida. Os consumidores são os heterótrofos, são aqueles que eles têm que buscar alimentação. E os decompositores, que algumas pessoas chamam de saprófagos, são aqueles caras que se alimentam dos restos orgânicos dos outros participantes. Pegam os restos orgânicos e decompõem em matéria inorgânica. Mas aí, como está falando de Maria e João, nós somos seres heterótrofos, então nós somos consumidores. O que é que a gente tem que lembrar? Quando a gente trabalha com o consumidor, a gente vai ter que lembrar que nas cadeias alimentares nós podemos encontrar até 4 tipos de consumidores. 4 tipos. Consumidor primário ou de primeira ordem, secundário ou segunda ordem, terciário ou terceira ordem, quaternário ou quarta ordem. E qual é a ideia? Presta atenção. O primário é aquele cara que se alimenta do produtor, então ele é o herbívoro. O danado do secundário é aquele que se alimenta do secundário. O secundário é aquele que se alimenta do primário. Ele pode ser um onívoro, come carne e planta. O terciário se alimenta do secundário. Aí o terciário, dependendo da cadeia, pode ser onívoro, carne e planta, como pode ser exclusivamente um carnívoro. Agora, o quaternário, quando ele está presente numa cadeia, o quaternário é o topo de cadeia. Ele é o carnívoro, é aquele cara que se alimenta de carne. Mas ele disse na questão que Maria é vegetariana. Se Maria é vegetariana, então ela só se alimenta de produtor. Se ela só se alimenta de produtor, ela seria o consumidor primário. E o danado, veja, e o João, como o João se alimenta de carne, veja, de carne e planta, ele poderia ser um primário, mas ele também poderia ser um secundário, um terciário, um quaternário. Então, como ele quer exatamente João, Maria e João, Maria só pode ser consumidor primário. Então você já eliminava B, C, aí ficava A, D e E para marcar. Quando você vai para João, tá? João ele pode ser primário ou terciário. Perfeito. Então você já sabe que o gabarito dessa questão é gabarito letra A. Mas por que não poderia ser letra D? Porque está dizendo que ele poderia só ser um consumidor secundário. Não. Ele pode ser um primário porque ele se alimenta de planta. Mas como ele se alimenta de carne, ele pode ser secundário porque se alimenta do primário, ele pode ser um terciário porque se alimenta do secundário, ele pode ser um quaternário, então ele não pode ser só o secundário, cortava a letra D. E na letra E está dizendo consumidor primário e secundário. Veja, a pessoa não pode ter 2 níveis tróficos numa cadeia. Veja, está dizendo que ele é consumidor primário e secundário, não é I, é ou. Porque eu estou falando de cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, o cara não pode ter 2 níveis tróficos. O cara não pode ser 2 tipos de consumidor. Agora, se a questão fosse teia, aí na teia alimentar, a letra E também seria a resposta.
Tomem cuidado com isso, porque era uma questão fácil, mas eu garanto que muita gente também ia marcar viu? Porque não ia se antenar. A questão é cadeia. A letra E só serve para teia. Cadeia é só uma sequência. Teia é um conjunto de cadeias, todas interligadas. Então, numa teia alimentar, o cara pode ter 2 níveis tróficos. Então, pode ser I. Ele pode ser I. Mas como é cadeia, teria que ser U. Tem essa pegadinha nessa questão, que parece ser muito simples, mas se você não lembrasse isso aí, você poderia errar essa questão, beleza? Tranquilo? Agora sim, tu gostou? Eu te ajudei nessa dica, então, ó, não esquece, tá? Se tu não é inscrito no Cardume, tu se inscreve. Se tu se inscreveu agora, ou se tu já faz parte do Cardume, deixa o like que ajuda muito, deixa o comentário que ajuda muito e compartilha esse canal com os amigos. Quanto mais gente chega aqui, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Então, ó, beijo do tubarão, viu? Valeu!